Olá, meu nome é Leonardo, sou professor itinerante e hoje eu gostaria de falar de física, mais precisamente sobre como que eu demonstro as expressões para associações série e, no caso, em paralelo de resistores. Então, eu vou partir aqui justamente de um pressuposto e aí eu vou conseguir fazer essa demonstração. Então, aqui, a minha ideia é, quando eu faço uma associação, no caso, eu estou combinando os resistores de forma que eu consiga justamente ter o efeito de um resistor equivalente, que é esse vermelhinho aqui. Então, meu objetivo é, como é que eu vou combinar esses caras e obter essa resistência equivalente? E aí a gente tem essa associação que a gente chama de série, que é essa primeira, e a paralela que eu vou falar logo em sequência aqui. Então, olhando a associação em série aqui, olha, eu tenho 3 resistores diferentes, posso ter mais, eu coloquei 3 para ficar um pouquinho mais fácil aqui para mim, né? E eu quero substituir esses 3 caras por apenas um resistor equivalente aqui. Bom, o que eu vou perceber? A corrente que passa por eles aqui, olha, é a mesma, né? Então, olhar a corrente aqui não é um bom negócio para mim. Agora, se eu começar a olhar a tensão, o que vai acontecer? Essa tensão ela vai ser diferente dessas outras seções. Na verdade, a tensão final aqui seria a combinação, a soma dessas 3 tensões aqui. Então, eu posso partir justamente dessa lógica. Falar o seguinte, olha, que o U vai ser igual a U1 mais o 2 mais o 3. O que é o U? Se eu lembrar lá da lei de Ohm, a lei de Ohm me fala o seguinte, que a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, se eu aplicar essa lógica em cada resistor aqui, começando pelo resistor equivalente, aqui vai ficar o seguinte, olha, resistência equivalente vezes a corrente vai ser igual. Aqui vai ficar resistência 1 vezes a corrente, que é o I, lembrando que a corrente é a mesma, mais resistência 2 vezes a corrente, que é I, mais a resistência 3 vezes a corrente também, que é I. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar essa corrente aqui do lado direito em evidência. Vai sobrar R1 mais R2 mais R3. Cancelo as correntes e aí eu obtenho a expressão da resistência equivalente justamente para a associação em série, que na verdade diz o seguinte, olha, se eu quero obter a resistência equivalente, o que eu faço? Eu somo as resistências dos resistores que eu tenho associados em série aqui. Perfeito? E agora a gente vai para paralelo. E aí, como é que eu vou resolver ou obter a expressão da associação de resistores em paralelo? Então, aqui, a mesma lógica que eu vou usar no anterior, eu vou usar aqui. Bom, o que eu vou olhar aqui? Bom, se eu olhar a tensão, você vai ver que a tensão vai ser a mesma para os resistores, porque resistores em paralelo estão sujeitos à mesma tensão. Agora, o que muda aqui? Olha, a corrente ela chega nesse pontinho aqui, olha, e ela se subdivide em 3 outras correntes. Então, o que eu posso falar aqui? Aliás, isso aqui é a primeira lei de Kirchhoff justamente para as correntes, que é, eu vou falar que a corrente total que passaria por esse resistor equivalente vai ser a soma das correntes aqui, olha, né? E aí que vem a lógica, olha, como é que eu vou correlacionar justamente isso com os resistores aqui? E aí eu vou usar de novo a lei de Ohm, que diz para mim o seguinte, olha, aliás é a primeira lei de Ohm, tá? Que a corrente é a tensão pela resistência. Se isso é verdade, eu vou substituir isso daqui, olha, vou colocar aqui meu I, vai ser igual o meu U por R1. Vamos trocar esse I aqui também, vamos já colocar o U por R equivalente. E aqui vai ficar o U por R2. E aqui vai ficar o meu U por R3. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente aqui na resistência equivalente em série. Colocar alguém em evidência. No caso, esse alguém seria o U. Então, só continuando aqui, vai ficar o seguinte. U por R equivalente vai ser igual o U que foi colocado em evidência vezes o inverso da soma das resistências aqui, olha. E aí eu simplifico aqui, e assim eu vou obter justamente a minha resistência, a expressão da resistência equivalente em, no caso aqui, olha, em paralelo, que vai ser o inverso da resistência equivalente
vai ser igual ao inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda resistência, mais o inverso da terceira resistência. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com 3 resistores aqui, olha. Então, lembrando que isso aqui é a expressão justamente para 3 resistores, né? Mas essa mesma expressão ela vale para N resistores. Então, eu poderia colocar aqui o inverso da resistência equivalente é o inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda, até chegar ao enésimo resistor. Então é isso daí. Se gostou, compartilha, né, passa para os seus colegas e eu estou à disposição caso você queira fazer alguma pergunta. Valeu!